período epipaleolítico é uma fase de transição entre o Paleolítico e o Neolítico, ocorrendo aproximadamente entre 20.000 e 10.000 anos atrás, dependendo da região. É marcado pelo fim da última era glacial e pelo início de mudanças climáticas que levaram a transformações nos modos de vida dos grupos humanos. Nesse período, as comunidades começaram a se sedentarizar um pouco mais, a desenvolver novas ferramentas e a explorar recursos alimentares diversificados, como a coleta intensiva de cereais silvestres, o que eventualmente abriu caminho para a Revolução Neolítica. O epipaleolítico não tem uma datação exata e universal, porque ele varia bastante dependendo da região. Por exemplo, no Oriente Próximo, ele acontece entre cerca de 20.000 e 10.000 anos atrás, enquanto na Europa ele pode ter uma duração diferente, às vezes começando um pouco mais tarde. Cada região teve seu próprio ritmo de transição, influenciado pelo clima, pela fauna e pela flora local. Então, é um período bem diverso em termos de tempo e espaço. No Oriente Próximo, alguns dos sítios arqueológicos mais famosos desse período incluem Ohalo II, em Israel, que data de cerca de 23.000 anos atrás e já mostra evidências de coleta de cereais silvestres. Outro sítio importante é o de Jericó, que, embora mais conhecido pelo seu período neolítico, tem camadas que remontam ao epipaleolítico. Também temos o sítio de Abu Huraira, na Síria, que mostra a transição de sociedades de caçadores-coletores para comunidades mais sedentárias. Esses sítios ajudam muito a entender como as populações foram se adaptando ao novo clima e às novas condições ambientais. Os povos caçadores-coletores do epipaleolítico desenvolveram tecnologias mais refinadas em comparação com o paleolítico anterior. Eles produziam microlitos, que eram pequenas lâminas de pedra usadas para pontas de flechas e outros instrumentos compostos. Eles também desenvolveram ferramentas de moagem, usadas para processar grãos silvestres, e começaram a construir estruturas mais permanentes, como cabanas e abrigos sazonais. Além disso, eles desenvolveram técnicas de pesca mais sofisticadas e o uso de redes e armadilhas, o que ampliou bastante a dieta e as estratégias de sobrevivência. Göbekli Tepe é um sítio arqueológico fascinante na atual Turquia, e ele data de cerca de 11.600 anos atrás, mais ou menos no final do Epipaleolítico e início do Neolítico. O que torna Göbekli Tepe tão especial é que ele mostra que comunidades de caçadores-coletores já eram capazes de construir estruturas monumentais, com grandes pilares de pedra decorados com entalhes de animais. Isso sugere que esses grupos já tinham um nível complexo de organização social e ritualística antes mesmo da consolidação da agricultura. Assim, Göbekli Tepe revela que os caçadores-coletores da região já estavam dando os primeiros passos em direção a formas mais complexas de sociedade. As moradias dos povos do Epipaleolítico variavam bastante de região para região, mas, em geral, eram estruturas simples e temporárias. Muitas vezes elas consistiam em cabanas feitas de materiais leves, como madeira, ossos de animais e coberturas de peles ou vegetação. Em alguns casos, como no sítio de Ohalo II, foram encontradas cabanas semi-subterrâneas, que ajudavam a proteger do frio e dos ventos. Essas moradias refletiam um estilo de vida ainda nômade ou seminômade, mas já com indícios de maior sedentarização. No final do Epipaleolítico, no Oriente Próximo, a gente observa uma transição bem marcante para o Neolítico, né? O clima já estava mais ameno, o que favoreceu o crescimento de vegetação e a presença de animais em abundância. As comunidades começaram a se sedentarizar de forma mais definitiva, né? Com o surgimento de aldeias proto-neolíticas. Nessa fase, a domesticação de plantas e animais começou a se intensificar, com cereais como trigo e cevada sendo cultivados de forma mais sistemática. Também surgiram tecnologias mais elaboradas, como cerâmica incipiente e ferramentas de pedra polida. Então, esse momento é realmente um ponto de virada, marcando o início de uma nova era na história humana. Você tem razão. A cerâmica mais desenvolvida surge um pouco mais tarde, por volta do sétimo milênio antes da Era Comum, já no Neolítico. No final do Epipaleolítico, a gente tem algumas inovações tecnológicas, mas a cerâmica, de fato, só vai aparecer de maneira mais consistente no Neolítico. Obrigado pelo lembrete.
Exatamente. O final do Epipaleolítico e o início do Neolítico são períodos que se sobrepõem de certa forma, e a transição entre eles é gradual. As mudanças acontecem ao longo de muitos séculos, com comunidades adotando gradualmente agricultura, domesticação de animais e a vida sedentária. Então, é um período de transição muito rico e cheio de inovações que aos poucos vão moldando o que a gente conhece como o Neolítico. No Monte Carmelo, em Israel, há um sítio arqueológico chamado Nahal Me'arot, que engloba várias cavernas com vestígios de ocupações humanas muito antigas, inclusive do Epipaleolítico. Nessas cavernas foram encontrados sepultamentos que mostram um cuidado especial com os mortos, como enterros com artefatos e, às vezes, com o corpo cuidadosamente posicionado. Esses achados indicam que já existia uma dimensão simbólica e ritual nesses grupos, né? O que ajuda a entender melhor as crenças e os costumes funerários da época. O período natufiano, que ocorre entre cerca de 15.000 e 11.500 anos atrás, no Levante, é considerado uma ponte importante entre o modo de vida dos caçadores-coletores e as primeiras comunidades agrícolas. Os natufianos já apresentavam uma sedentarização mais avançada, com aldeias permanentes e o uso de estruturas de pedra. Eles também coletavam cereais silvestres e possivelmente deram os primeiros passos na domesticação de plantas. Outra característica marcante é a rica cultura material, com muitas ferramentas de pedra e artefatos, além de evidências de rituais funerários complexos. Sim, a cultura quebariana precede o natufiano e é considerada uma das culturas que prepararam o terreno para as inovações natufianas. Ela se desenvolveu no Levante entre cerca de 18.000 e 15.000 anos atrás, e os quebarianos já utilizavam ferramentas de pedra bastante avançadas, como os micrólitos. Essa cultura também mostra sinais de sedentarização inicial e de coleta intensiva de cereais, o que influenciou diretamente o desenvolvimento da cultura natufiana que veio depois. O período protoneolítico, que também é chamado de Neolítico pré-cerâmico, é uma fase que sucede o natufiano e antecede o Neolítico com cerâmica. Ele é marcado por importantes inovações, como o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, mas ainda sem o uso generalizado da cerâmica. As comunidades construíam casas de tijolos de barro, desenvolviam ferramentas de pedra polida e apresentavam uma organização social mais complexa, o que pavimentou o caminho para o Neolítico pleno, quando a cerâmica se tornou mais comum. No Oriente Próximo, a domesticação de animais começou durante esse período protoneolítico. As primeiras espécies a serem domesticadas incluíram ovelhas, cabras, porcos e gado. Esse processo foi gradual à medida que as comunidades foram percebendo as vantagens de manter animais perto de suas aldeias, tanto para a obtenção de carne, leite e outros produtos, quanto para o auxílio em tarefas agrícolas. Essa domesticação foi fundamental para a transição de um estilo de vida nômade para um mais sedentário e agrícola. El Mureybet é um sítio arqueológico localizado na região do Vale do Rio Eufrates, no atual território da Síria. Ele é um exemplo clássico do período protoneolítico, com ocupações que datam de cerca de 10.000 a 8.000 anos antes da Era Comum. Em Tel Mureybet, os arqueólogos encontraram evidências de uma comunidade que já praticava a agricultura primitiva, com cultivo de cereais como trigo e cevada, além de estruturas habitacionais mais complexas. O sítio também revela um desenvolvimento social interessante, com indícios de rituais e de uma organização comunitária bem estruturada. Esses povos do Oriente Próximo, ao longo do tempo, expandiram-se bastante geograficamente. Eles se espalharam para o norte, em direção à Anatólia, para o oeste, chegando à região do Mediterrâneo, e também para o leste, em direção à Mesopotâmia. Esse movimento de expansão ajudou a disseminar práticas agrícolas, tecnológicas e culturais, criando uma rede de intercâmbio entre diferentes regiões. Dessa forma, eles influenciaram e foram influenciados por outros povos, contribuindo para o surgimento das primeiras civilizações.
Por volta de 7.000 anos antes da Era Comum, a gente já está em pleno Neolítico no Oriente Próximo e muitos sítios arqueológicos dessa época mostram aldeias bem estabelecidas, com agricultura e pecuária já consolidadas. Um exemplo famoso é o de Çatalhöyük, na atual Turquia, que é uma grande e complexa proto-cidade com casas de tijolos de barro bem próximas umas das outras, com pinturas murais e evidências de uma vida comunitária bem sofisticada. Outro sítio importante é o de Jericó, que já tinha muralhas e uma organização social bem desenvolvida. Nesse período, a cerâmica já estava amplamente difundida e as comunidades mantinham redes de troca e contato com outras regiões, o que favorecia a disseminação de ideias e tecnologias. A produção artística desse período no Oriente Próximo era bem rica e variada. Os povos produziam cerâmicas decoradas, com padrões geométricos e formas bem elaboradas. Também criavam estatuetas de figuras humanas e de animais, muitas vezes com um forte simbolismo religioso ou ritualístico. Além disso, eles faziam murais pintados, como os encontrados em Çatalhöyük, que retratavam cenas do cotidiano, da natureza e até mesmo eventos simbólicos. Essa arte não só embelezava o ambiente, mas também tinha um papel importante na expressão cultural e espiritual dessas comunidades. As estatuetas de Ain Ghazal, um sítio arqueológico na atual Jordânia, são especialmente famosas. Elas datam do 7º milênio antes da Era Comum e são notáveis por seu realismo e detalhamento. Além das estatuetas menores feitas de argila, em Ain Ghazal também foram encontrados grandes bustos de gesso com olhos bem marcados e traços faciais detalhados. Essas peças provavelmente tinham um significado religioso ou ritual, possivelmente representando ancestrais ou divindades, e mostram um nível de sofisticação artística impressionante para a época. Sim, a obsidiana começou a ser amplamente crocada nesse período, e isso é um ótimo indicativo das redes de comércio que já existiam no Neolítico. A obsidiana, por ser uma pedra vulcânica com uma lâmina extremamente afiada, era muito valorizada para a produção de ferramentas e armas. Ela era obtida de fontes específicas, como na Anatólia, e depois distribuída por uma vasta região, chegando até o Levante e além. Isso mostra como essas comunidades já tinham um comércio. Nessa época, por volta de 7.000 anos antes da Era Comum, o uso da cal realmente se tornou um avanço tecnológico importante. As comunidades começaram a queimar calcário para produzir cal, que era utilizada tanto na construção quanto em revestimentos. Um exemplo clássico é o uso da cal em rebocos de casas, que ajudava a tornar as construções mais duráveis e protegidas da umidade. Além disso, a cal também era usada em pisos e até em algumas práticas rituais, mostrando como essa tecnologia influenciou bastante a vida cotidiana dessas comunidades. Sim, por volta desse período, a gente começa a ver os primeiros usos de metal, especialmente o cobre. Esse uso inicial do cobre é chamado de período calcolítico, ou idade do cobre. O cobre era martelado e moldado em pequenas ferramentas e enfeites, embora ainda não houvesse a tecnologia de fundição mais avançada. Esse uso precoce do metal foi um passo importante que acabou levando, mais tarde, ao desenvolvimento de metalurgias mais complexas. As jazidas de cobre, nesse período, estavam localizadas em pontos específicos da região do Oriente Próximo. Algumas das fontes mais conhecidas ficavam nas áreas montanhosas da Anatólia, no atual território da Turquia, e também em regiões do Irã e do Levante. Essas jazidas não estavam tão espalhadas assim, o que tornava o cobre um recurso valioso e incentivava as redes de troca entre diferentes comunidades que precisavam se deslocar ou negociar para obter esse metal tão importante. Sim, a argila já era bastante utilizada nesse período, especialmente para a produção de cerâmica. Com o desenvolvimento da agricultura e da vida sedentária, as comunidades precisavam armazenar alimentos e a cerâmica feita de argila se mostrou ideal para isso. Além de potes e jarros, a argila também era usada para criar estatuetas e até mesmo tijolos para construções. Isso tudo ajudou a transformar o cotidiano dessas comunidades, trazendo mais praticidade e novas possibilidades artísticas também. As estatuetas de Ain Ghazal eram, na verdade, feitas
principalmente de gesso, embora a argila também tenha sido usada em algumas peças menores. Essas figuras de gesso são bem impressionantes, com detalhes realistas, especialmente nos olhos, que eram feitos com uma espécie de betume e conchas. Essas peças são um exemplo fascinante da sofisticação artística e do simbolismo religioso dessas comunidades neolíticas. Com certeza, a madeira era um material muito utilizado nesse período, tanto para a construção de casas, com vigas e pilares de sustentação, quanto para a fabricação de ferramentas e utensílios do dia a dia. Em alguns sítios arqueológicos, a gente encontra vestígios de madeira fossilizada ou marcas deixadas pela madeira em construções. A madeira também era usada em combinação com outros materiais, como a argila e o gesso, mostrando o quanto essas comunidades dominavam diferentes técnicas construtivas. Isso mesmo, o cão foi um dos primeiros animais a serem domesticados e a domesticação dele começou ainda no período paleolítico, né? Muitos milênios antes desse contexto que a gente estava falando. Já no epipaleolítico, a relação entre humanos e cães estava bem estabelecida e os cães já desempenhavam papéis importantes nas comunidades, como auxiliar na caça, proteger os assentamentos e até fazer companhia. É fascinante pensar que essa amizade entre humanos e cães já tem tantas dezenas de milhares de anos. Claro, as cabras domésticas, por exemplo, descendem do bezoar, uma cabra selvagem que vivia nas regiões montanhosas do Oriente Próximo. Já as ovelhas vêm dos muflões, que também eram encontrados em áreas montanhosas. Os porcos domésticos descendem do javali selvagem, que era bastante comum em florestas e áreas mais densas. A domesticação desses animais começou justamente nesse período de transição do epipaleolítico para o neolítico, quando as comunidades perceberam as vantagens de ter esses animais por perto, garantindo uma fonte constante de alimento, lã, leite e outros recursos. Isso foi uma revolução enorme na forma de vida dessas sociedades. Claro, o gado vacum ou boi foi domesticado a partir do auroch, um grande bovino selvagem que habitava a Eurásia e o norte da África. Os gatos, por sua vez, foram domesticados a partir do gato selvagem do Oriente Próximo, e acredita-se que isso tenha acontecido quando os humanos começaram a armazenar grãos, o que atraía roedores, e os gatos ajudavam a controlar. As galinhas têm origem no sudeste asiático a partir do galo banquiva e foram domesticadas por causa de sua carne e ovos. Já o burro foi domesticado no nordeste da África a partir do asno selvagem e se tornou um animal de carga essencial, ajudando no transporte e na agricultura. Cada um desses animais tem uma história fascinante de convivência e utilidade para as sociedades humanas. A domesticação do trigo e da cevada no Oriente Próximo foi um dos marcos mais importantes da Revolução Neolítica. O trigo, por exemplo, teve origem a partir de espécies selvagens, como o trigo einkorn e o trigo emmer, que cresciam naturalmente na região do Crescente Fértil. Com o tempo, os agricultores foram selecionando as plantas com características mais vantajosas, como grãos maiores e uma espiga que não se desmanchava facilmente, o que facilitava a colheita. A cevada passou por um processo parecido, sendo selecionada a partir de suas variedades selvagens. Essa domesticação permitiu que as comunidades garantissem uma fonte estável de alimento, o que foi essencial para o surgimento das primeiras aldeias permanentes. Sim, a produção de tecidos começou a se desenvolver justamente nesse período neolítico, quando as comunidades começaram a cultivar plantas como o linho, que era uma das principais fontes de fibra, e além do linho, a lã das ovelhas domesticadas também começou a ser utilizada para tecelagem. As primeiras técnicas de tecelagem ainda eram bem simples, mas com o tempo foram ficando mais sofisticadas, permitindo a produção de tecidos mais elaborados, o que foi uma revolução tanto para o vestuário quanto para a vida cotidiana dessas comunidades. Exatamente. Por volta de 6.000 anos antes da Era Comum, essas culturas que você mencionou realmente floresceram na região. A cultura de Cassuna, por exemplo, é conhecida pela produção de cerâmica decorada com padrões geométricos e pelo surgimento de
pequenas aldeias agrícolas. A cultura de Samarra também se destacou pela cerâmica bem elaborada, muitas vezes pintada, e também por sistemas de irrigação que foram importantes para a agricultura. Já a cultura de Halaf, que também é desse período, ficou famosa por suas cerâmicas coloridas e bem detalhadas, além de ter contribuído para o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas e sociais na região. Çatalhöyük é um dos assentamentos mais emblemáticos do Neolítico, localizado na atual Turquia. Ele prosperou por volta de 7.000 a 6.000 anos antes da Era Comum. A cidade é conhecida por suas casas de tijolos de barro construídas lado a lado, sem ruas entre elas. As pessoas acessavam suas casas pelo telhado, usando escadas. As paredes internas eram frequentemente decoradas com pinturas e relevos, muitas vezes representando cenas do cotidiano ou motivos simbólicos. A economia local era baseada na agricultura, na criação de animais e também em trocas comerciais. Çatalhöyük é um exemplo fascinante de como as primeiras comunidades urbanas começaram a se organizar. Sim, exatamente. A região do Oriente Próximo conta com vários sítios arqueológicos importantes desse período. Um deles é o de Jarmo, que fica no atual Iraque, e é um dos primeiros assentamentos agrícolas conhecidos, com evidências de cultivo de trigo e cevada. Outro exemplo é o de Tel Halula, na Síria, que também mostra uma transição para a vida agrícola com casas retangulares e armazenamento de alimentos. Cada um desses sítios ajuda a gente a entender melhor como as sociedades foram evoluindo nessa época de tantas mudanças. Exatamente. Nesse período, a cultura de Halaf se destacou pela sua cerâmica bem característica, com decorações coloridas e complexas. A transição para a cultura de Ubaid trouxe mudanças importantes, como o surgimento de vilas maiores, o desenvolvimento de sistemas de irrigação mais sofisticados e uma hierarquia social mais evidente. Essa fase inicial da cultura de Ubaid é considerada um passo importante rumo ao surgimento das primeiras cidades da Mesopotâmia, que viriam um pouco mais tarde. As cabanas da cultura Halaf realmente tinham um formato bem característico e muitas vezes circulares ou em formato de fechadura, que é como uma forma ovalada com uma pequena extensão em uma das extremidades. Elas eram construídas com paredes de tijolos de barro e geralmente tinham telhados de material vegetal, como palha. Essas construções mostram um cuidado especial com a arquitetura e o espaço interno e muitas vezes eram decoradas com pinturas e outros elementos. Essas cabanas são um reflexo do estilo de vida dessas comunidades neolíticas. As culturas do Neolítico realmente produziram estatuetas fascinantes. Entre os arregos mais importantes, temos as famosas estatuetas da cultura Halaf, que geralmente representavam figuras femininas, muitas vezes com detalhes estilizados que realçavam as formas do corpo. Essas estatuetas provavelmente tinham um significado simbólico ou religioso, possivelmente representando divindades da fertilidade ou figuras maternas. Além disso, também encontramos estatuetas de animais, que mostram a importância dos rebanhos na vida dessas comunidades. Essas pequenas esculturas nos dão uma ideia incrível da criatividade e da vida simbólica dessas culturas neolíticas. Isso mesmo. Por volta de 5.000 anos antes da Era Comum, a cultura Ubaid já havia se espalhado por uma ampla região da Mesopotâmia, unificando muitos dos assentamentos em termos culturais e tecnológicos. Durante essa fase, a gente vê o surgimento de vilarejos maiores, com templos comunitários, e uma sociedade mais complexa, com especialização de ofícios e uma hierarquia social mais definida. A cerâmica Ubaid, com suas decorações características, se tornou amplamente difundida, e essa expansão da cultura Ubaid acabou preparando o terreno para o surgimento das primeiras cidades-estado da Suméria. Sim, exatamente. Tel Madhur é um sítio arqueológico que remonta ao período Ubaid e ele é conhecido por sua arquitetura bem característica, com casas retangulares que tinham cômodos bem planejados e até mesmo banheiros, o que mostra um certo avanço em termos de planejamento urbano e conforto doméstico. Esse tipo de assentamento mostra como, durante o período Ubaid, as comunidades já estavam bem estabelecidas e avançadas em termos de organização social
tecnológica. Sim, no período Bide já vemos o surgimento de templos incipientes, que são precursoras das grandes estruturas religiosas que viriam depois. Esses templos muitas vezes eram construídos em plataformas elevadas e serviam como centros comunitários, onde não só rituais religiosos aconteciam, mas também atividades administrativas e econômicas. Esses primeiros templos demonstram como uma religião já tinha um papel central na organização dessas comunidades. Os ritos funerários do período Bide revelam já uma complexidade bem interessante. Os sepultamentos geralmente aconteciam em cemitérios próximos às aldeias e os corpos eram colocados muitas vezes em posição fetal. É comum encontrar também alguns objetos pessoais junto aos corpos, como cerâmicas ou pequenas ferramentas, o que sugere que eles acreditavam em algum tipo de vida após a morte ou em honrar os mortos com aquilo que era importante para eles em vida. Esses rituais mostram um cuidado especial com a morte e o senso de comunidade bem forte. Sim, essas estatuetas com características que lembram lagartos ou répteis são bem típicas do período Ubaid. Essas figuras conhecidas como estatuetas de lagarto são feitas de terracota e muitas vezes têm corpos humanos, mas com cabeças alongadas e olhos grandes que lembram répteis. O significado exato delas ainda é um mistério, mas elas provavelmente tinham algum tipo de valor simbólico ou religioso dentro das comunidades Ubaid. Com certeza, o sítio de Shogamami, que fica no atual Iraque, é realmente muito importante para entendermos a cultura Ubaid, principalmente porque ele nos dá uma ideia de como as técnicas de irrigação se desenvolveram nesse período. Em Shogamami, os arqueólogos encontraram evidências de canais de irrigação que ajudaram as comunidades agrícolas a cultivar de maneira mais eficiente, o que foi essencial para a expansão da cultura Ubaid. Além disso, o sítio também revelou cerâmicas e outros artefatos que nos ajudam a entender melhor o cotidiano e a organização dessas comunidades. Os templos de Eridu, de Uruk e de Gaura são realmente marcos importantes do período Ubaid. Eridu, por exemplo, é frequentemente considerada a cidade mais antiga da Suméria e seu templo principal, dedicado ao deus Enki, foi ampliado diversas vezes ao longo do tempo, mostrando uma continuidade religiosa e arquitetônica. Em Uruk, os templos desse período já mostram uma arquitetura monumental que depois se desenvolve ainda mais nos períodos seguintes. E em Gaura, a gente vê também uma estrutura de templos que servia não só como centro religioso, mas também como ponto central da vida comunitária. Esses templos são fundamentais para entendermos a importância da religião e da arquitetura monumental na cultura Ubaid. No período inicial da cultura Ubaid, os templos ainda não tinham as dimensões monumentais que a gente vê em períodos posteriores. Eles costumavam ser estruturas relativamente modestas, mas já demonstravam uma certa complexidade arquitetônica. Em Eridu, por exemplo, os primeiros templos eram compostos de saias retangulares e plataformas elevadas, e eles iam sendo ampliados com o tempo. Então, nessa fase inicial, eles eram relativamente pequenos, mas já demonstravam a importância da religião na vida dessas comunidades. É realmente bastante incerto, mas os estudiosos estimam que esses assentamentos do período Ubaid, que já eram relativamente avançados, podiam ter populações de algumas centenas a alguns poucos milhares de habitantes, dependendo do tamanho e da localização do assentamento. Cidades como Eridu e seus primórdios provavelmente não tinham uma população muito grande, mas já eram centros importantes para as comunidades que viviam ao redor. Muitos desses objetos arqueológicos encontrados nesses sítios do período Ubaid estão hoje em museus importantes ao redor do mundo. Por exemplo, o Museu do Iraque, em Bagdá, abriga uma grande quantidade de artefatos dessa época. Outros museus, como o Museu Britânico, em Londres, e o Louvre, em Paris, também têm coleções significativas de peças do período Ubaid. Essas coleções ajudam a preservar ou a contar a história dessas antigas culturas.
Sim, é possível visitar virtualmente alguns desses museus. O Museu Britânico oferece um tour virtual por suas galerias, permitindo explorar suas coleções online. O Museu do Louvre também disponibiliza visitas virtuais, permitindo que você explore algumas de suas salas e obras. Já o Museu Nacional do Iraque possui uma exposição virtual que permite conhecer algumas de suas relíquias.